Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 19 ao 24. Está escrito assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amados, nós estamos vendo o Sermão do Monte, né? Nós vimos ontem o capítulo 5, hoje o capítulo 6, continua amanhã o capítulo 7. São todos ensinamentos preciosos de Jesus. E eu quis compartilhar especificamente essa, que é a única vez em que Jesus fala sobre servir a dois senhores. Ele fala exatamente sobre servir a Deus ou servir ao dinheiro. Outras versões dizem mamon ou riquezas. Amados, quando nós lemos esse texto, nós temos a tendência de pensar que somente os ricos podem ter essa confiança no dinheiro. Só quem tem muito dinheiro pode ter amor ao dinheiro, mas não funciona assim. Tanto que quando nós vemos todo o contexto, a continuidade do texto, para os irmãos que já leram o capítulo, sempre encorajo os irmãos a lerem o capítulo antes, já viram que do versículo 25 em diante ele vai falar sobre não se preocupar com as coisas dessa vida aqui, com o que comer, com o que vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão sendo o quê? Acrescentadas. Ou seja, não é uma questão de simplesmente ter amor ao dinheiro, em ter posses, em ter riquezas. Não é sobre isso que Jesus está falando aqui. O principal é nós entendermos essa confiança no dinheiro. Veja que Jesus deixou bem claro que nós não podemos servir, ou seja, nós não podemos nos dedicar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. É impossível. Ou nós amaremos um e odiaremos o outro, ou serviremos um e deixaremos o outro de lado. Não tem como nós dedicarmos a nossa vida a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Isso fala sobre confiança. Isso não tem a ver somente com quem já é rico e tem muitas riquezas. Tem muitas pessoas que não têm riquezas, que não têm bens, mas o seu coração está no dinheiro. A confiança está no dinheiro. A confiança da segurança está no dinheiro. A confiança de uma vida satisfatória, de paz, de alegria está no dinheiro. Quando eu conseguir algo, quando eu adquirir esta riqueza, quando eu adquirir isso, então eu vou ser feliz, então eu vou me sentir satisfeito, então a minha vida vai estar tranquila. Ou seja, a confiança dessa pessoa está no dinheiro, nas riquezas, nos bens, e não no Senhor. É sobre isso que Jesus está nos ensinando aqui. E aí ele diz assim, olha, eu não quero que vocês acumulem tesouros aqui na terra. Por quê? Quando vocês acumulam, ou seja, vocês correm atrás, quem que acumula tesouros? Quem dedica a vida para ter tesouros. Quem que acumula dinheiro nessa terra? Quem dedica a vida para conseguir dinheiro. Ou seja,
O coração está fixado naquilo. Aí o Senhor vem e diz assim, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra. A traça e a ferrugem destroem, os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem os tesouros nos céus. Ninguém pode fazer nada com esses tesouros que vocês acumulam nos céus, porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. E aí, veja que ele linka com esse ensinamento a questão dos olhos. Os olhos são a candeia do corpo, os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, ou seja, se os seus olhos estão fixos no lugar correto, todo o seu corpo, toda a sua vida, toda a sua dedicação, todo o seu comportamento, tudo aquilo que você faz será bom. Agora, se os seus olhos forem maus, aí, se os seus olhos estiverem cheios de trevas, todo o seu corpo estará cheio de trevas. E olha que interessante, Jesus fala, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas são. Amados, no que nós temos fixado os nossos olhos? No que nós fixamos os nossos olhos para definir as nossas escolhas, as nossas decisões? Amados, esse é o ensinamento de Jesus para nós hoje. Nós temos vivido num mundo, nós sabemos disso muito bem. Esse mundo aqui está completamente corrompido, ganancioso, orgulhoso, egocêntrico. Esse é o modelo, é a estrutura de vida desse mundo aqui. Mergulhado na ganância, imerso na ganância. E é sobre isso que Jesus está ensinando. E nós, como filhos de Deus, como nós temos nos dedicado, como nós temos nos rendido ao Senhor? Os nossos olhos estão fixos em quê? A nossa confiança está firmada em quê? Amados, em momentos em que o mundo está um caos como está hoje, como está nesse momento que nós temos vivido, em momentos assim em que nós olhamos para a economia do mundo está terrível, quando nós olhamos para tudo isso, esse é o momento de nós firmarmos o nosso coração ainda mais em Cristo Jesus. A nossa confiança em Cristo Jesus. É nesses momentos de caos, de tribulações, em que a nossa perseverança em Cristo vai sendo forjada. É aí em que nós vamos nos tornando pessoas que de fato vivem para a glória de Deus. Quando nós olhamos para Cristo e decidimos, eu confio em Cristo. Eu não confio nas circunstâncias, eu não confio nas informações, a minha confiança não está no dinheiro, a minha segurança, a minha provisão não está simplesmente em colocar o meu coração em adquirir bens e riquezas e dinheiro. Não, a minha segurança está em Cristo. As minhas decisões serão pautadas e fundamentadas na direção que Deus me dá. Por que muitos têm se corrompido, amados? Por que muitos têm seguido o caminho de Balaão, que aceita dinheiro, que aceita suborno? Por que muitos têm seguido esse caminho? Porque colocam o seu coração no dinheiro, a sua confiança. Querem a estabilidade, querem uma segurança no dinheiro, na economia desse mundo, na sabedoria desse mundo aqui. Amados, eu quero encorajar você. A sua segurança está em Cristo Jesus. A sua provisão está e vem de Cristo Jesus. Tome as suas decisões pautado, fundamentado na palavra de Deus, na direção do Espírito para você. Tem pessoas que deixam de fazer a vontade de Deus para seguir o conselho de ímpios. Quando ímpios dizem, não faça isso porque a economia está ruim, não invista nisso porque a economia está ruim, não compre isso porque a economia está ruim, não é o momento de fazer isso. As pessoas têm seguido o conselho de ímpios,
Mas a palavra nos fala lá no Salmo 1 que nós não devemos nos assentar na roda dos zombadores, nem aceitar o conselho dos ímpios, mas meditar na lei do Senhor dia e noite, e então nós seremos prósperos, nós daremos frutos no tempo certo e prosperaremos em tudo o que nós fizermos. Amados, é um modelo de vida que vai na contramão do mundo. Pare de tomar as suas decisões por causa do medo. Muitos, por causa do medo, da falta de dinheiro, eles se tornam servos do dinheiro, porque tem medo. Pare de colocar o seu coração no dinheiro. Amados, o nosso coração precisa estar firmado no Senhor. Isso não significa que nós não vamos trabalhar, que nós não vamos investir, que nós não vamos deixar Deus guiar as nossas finanças. Nós não vamos ficar ali parados, sentados num sofá esperando. Não é isso, amados. É sobre confiança. É sobre tomar decisões. É quando você decide algo porque você sabe que é o Senhor quem está te direcionando e você prossegue, ainda que as pessoas digam, você vai perder dinheiro com isso, você não vai conseguir ter o sustento com isso, você não vai prosperar agindo dessa maneira, mas se você sabe que você está fundamentado na palavra de Deus e guiado pelo Espírito, você prossegue. Você segue o alvo, você coloca o teu coração em Cristo, você toma as suas decisões e realiza as suas escolhas fundamentados na direção do Espírito, fundamentados na palavra de Deus. Muitos, infelizmente, muitos cristãos têm se corrompido porque os seus olhos estão fixos no dinheiro, no lucro, na ganância. Amados, que eu e você, nós possamos render o nosso coração a Cristo. E nós que muitas vezes somos assediados por um espírito de medo, para temermos, mas será que eu vou conseguir sobreviver assim? Será que eu vou ter condições? Aquele medo, aquele desespero. São as palavras do versículo 25 em diante aqui de Mateus capítulo 6. Não se preocupem, Jesus disse. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, coloquem o seu coração em Cristo Jesus. Senhor, eu confio em Ti para liderar a minha vida, eu confio em Ti para prover um emprego para mim, eu confio em Ti para liderar os meus negócios, eu confio em Ti para liderar o ministério, eu confio em Ti para liderar a minha vida financeira, eu confio no Senhor para abrir portas. Eu não vou ceder aos atalhos, eu não vou tentar na força do meu braço, eu não vou confiar naquele ganho fácil que o mundo tem oferecido, não, eu vou confiar em Ti. Senhor, ilumina os olhos do meu coração, abre os olhos do meu entendimento, eu quero tomar as decisões fundamentadas no Senhor, na direção que o Senhor me dá. Sabe, amados, é assim que a gente precisa viver, a gente precisa se render ao Senhor. Mas as pessoas muitas vezes estão cegas, porque o inimigo vem e cega com essa ganância terrível ou com um medo da falta terrível. São os dois extremos, seja a ganância, aquele eu tenho que ter mais, eu tenho que construir mais, quanto mais tem, mais quer, nunca para. Ou então o medo da falta. São as duas formas que nós podemos ceder ao inimigo e servir ao dinheiro. Seja alimentando um coração ganancioso ou alimentando um coração medroso. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós fixarmos os olhos em Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é a provisão da nossa vida. Filipenses 4,19 fala sobre isso. O Senhor suprirá cada uma das suas necessidades com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É o Senhor quem abre portas, é o Senhor que estabelece caminhos para a nossa vida. O que nós precisamos é aprender a ouvir, a discernir a instrução do Senhor para nós. E parar de viver ou por meio da ganância ou por meio do medo da falta. Amados, que eu e você, nós possamos nos render ao Senhor. Porque nesse versículo 24, quero ler de novo com os irmãos, está escrito aqui: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro.
se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse vocês não podem não é uma lei, você não pode fazer isso. É uma situação de impossibilidade. É impossível a vocês servirem a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Por que que é impossível? Ele explicou ali. Ou você vai odiar um e amar o outro, ou você vai se dedicar a um e desprezará o outro. Ou seja, quando eu me dedico a Deus, eu não vou ter amor ao dinheiro. Quando eu me rendo a Deus, eu vou desprezar o dinheiro. Desprezar o dinheiro no sentido de o dinheiro ser o meu Senhor. Ele não vai ser o meu Senhor. Quem vai ser o meu Senhor é Cristo Jesus. Eu sempre falo, amados, o dinheiro é uma bênção, nós precisamos dele. E quando nós lemos toda a Bíblia, nós vemos que Deus não tem problema nenhum com dinheiro, não tem problema nenhum com enriquecer o seu povo, os seus filhos. Deus não tem problema com dinheiro. É nós que temos, porque nós colocamos o dinheiro no lugar errado. O dinheiro precisa ser o nosso servo e nunca o nosso senhor. O dinheiro está para nos servir e não para comandar a nossa vida. E isso fica bem claro através das nossas escolhas. Das nossas escolhas. Tome decisões fundamentadas na direção do Espírito. Tome decisões fundamentadas na palavra e não no dinheiro, nem na ganância e nem no medo da falta. Amados, que eu e você nós possamos nos render a essa vida de completa confiança no Senhor Jesus. Deixa o dinheiro é nosso servo e nunca o nosso Senhor. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos compreendamos que é impossível nós tomarmos decisões fundamentadas na ganância e no medo da falta e ao mesmo tempo agradarmos ao Senhor. É impossível isso. É impossível, Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos que nós precisamos tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas fundamentadas na direção do Teu Espírito. Que o dinheiro nas nossas vidas precisa ser sempre um servo e nunca um Senhor que nos comanda, que nos diz o que devemos fazer. Ah, Senhor, eu oro para que eu e os meus irmãos tenhamos um coração sempre livre para a atuação do Senhor, que nós não caiamos na armadilha do amor ao dinheiro, da confiança no dinheiro. Ah, que nós fiquemos bem longe disso e possamos nos dedicar plenamente ao Senhor Jesus, vivendo de maneira que glorifique ao Senhor. Ah, Pai, nós não queremos ser como o mundo, não queremos ter o mesmo modelo de vida do mundo. Ganancioso, orgulhoso, egocêntrico. Ah, Senhor, nós queremos ter o modelo de vida de Cristo Jesus. Um modelo de vida que ouve a instrução do Espírito e segue uma vida de paz, de alegria, de satisfação no Espírito. Ah, Pai, eu oro para os meus irmãos que têm passado dificuldades financeiras. Ah, Pai, que eles depositem a confiança no Senhor. Que a confiança deles não esteja no dinheiro, que eles não tenham medo, que eles não tomem as suas decisões fundamentadas no medo, mas que eles tomem as suas decisões fundamentadas em Ti, Jesus, na Tua palavra, na Tua instrução, que eles ouçam do Senhor. Ah, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que têm bens, que têm posses, que isso não seja a segurança deles, que eles não se segurem nisso para ter alegria, satisfação, mas que a segurança deles esteja no Senhor, que o seu dinheiro e seus bens sejam sempre servos na vida deles e nunca Senhor da vida deles. Ah, Pai, eu oro para que nós possamos viver de fato como filhos de Deus, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, se dedicando ao Senhor, se rendendo ao Senhor. Ah, Pai, que a luz que há em nós seja a sua luz, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus,
Nós não queremos ter o nosso coração imerso no amor ao dinheiro. Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos ter o nosso coração imerso na confiança em Cristo Jesus, na liderança do Espírito Santo. Ah, Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a viver na contramão desse mundo, a termos um estilo de vida que confia plenamente no Senhor Jesus. No Senhor Jesus, sabendo que é o Senhor quem abre portas, é o Senhor que estabelece caminhos, é o Senhor que provê todas as coisas na nossa vida. Ah, Pai, que nós possamos viver assim. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece, nos instrui, nos corrige no que precisa ser corrigido. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.